você está pedindo a Deus hoje é de Deus? É para Deus? É o melhor? Ou você tem projetos humanos, intenções humanas, egoístas, egocêntricas? Vamos rever a nossa vida. Em Isaías 59 vai nos dizer: não foi o braço do Senhor. O braço de Deus não é curto, gente. O braço de Deus, Ele alcança onde Ele quiser. Mas são os meus pecados é que impedem, e diz, são os meus pecados que impedem o Senhor de me alcançar. Diz, nem os ouvidos do Senhor são surdos. Eu sei que muita gente aqui já gritou nesse final de semana, louvado seja Deus, né? Você veio mesmo para isso, para aclamar. Mas você já fez isso inúmeras vezes e você diz: por que o Senhor não me ouviu? O Senhor ficou surdo. Mas não é que Deus ficou surdo. É porque você precisa se converter. Os seus pensamentos não são os de Deus. É preciso que haja conversão. Lembra do paralítico? Deus curou o paralítico, mas Ele disse: não peques mais, para que não te aconteça o pior. Não peques mais. Deus não é surdo, gente. E o braço de Deus, a mão de Deus, ela nos alcança sim, nos atinge. Mas somos nós que fechamos a graça de Deus, a sua providência. São os nossos pecados, nossas misérias. E é preciso renunciar ao malvado, renunciar ao pecado, renunciar às práticas do mal. Nós rezamos isso aqui na adoração de manhã. Foi ou não foi? Você rezou ou não rezou? Renunciando. Quem rezou aqui, levanta a mão. Rezou. Agora você precisa colocar em prática. Se você diz: eu renuncio ao mal, eu renuncio ao pecado, eu renuncio às ações diabólicas, você precisa ter uma atitude nova de alguém que está se convertendo. Quando Deus vê que você, olhar para você e ver o seu coração puro, limpo, liberto, um coração voltado para o Senhor, você vai ver que o braço de Deus não é curto. Levanta a sua mão comigo e diz: o braço de Deus não é curto. Nem os ouvidos são surdos. São os meus pecados que me impedem de receber a graça. São as minhas misérias que me afastam da graça de Deus. O braço de Deus não é curto. E eu estou aguardando o tempo favorável. Isso. Eu estou aguardando o tempo favorável de Deus. Você está aguardando? Há quanto tempo? 38, 40, 50? A gente falando assim até desanima, não é? Mas não desanima não. Não desanima não. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E Deus já vai dando sinais. Sabe quando a gente começa a perceber que a natureza está mudando? Quando vai chover, não é? A gente percebe o vento, aquele clima. Eu não sei se você percebe quando Deus, Ele começa a agir ao seu favor. Você já percebeu isso? Quando está favorável. As crianças têm muito isso. Elas sabem quando a gente está mais nervoso, quando a gente está irritado. Não, hoje não. Não vou pedir nada para a mãe nem para o pai. Eu sei. Não, o clima não está favorável para mim. Hoje. Porque, é claro, pisou na bola, né? Fez arte. A mesma coisa é com Deus. Você percebe que você está caminhando com Deus, que você é fiel a Deus,
que você tenha um coração voltado para Deus. E Deus está mudando o clima. O favor de Deus, Ele se aproxima. O olhar favorável de Deus. A palavra diz: eis o tempo favorável. Eis o dia da salvação. Eu acredito que tem o dia do nosso milagre. O dia favorável. E eu comecei essa pregação dizendo que hoje é domingo, dia do Senhor, é ou não é? Hoje é um dia favorável, amém? É um dia do favor de Deus. E o clima diz isso. Estamos preparados. Durante esses dias, nós nos voltamos para Deus. Hoje é um dia favorável. Quando não é favorável? Quando nós não voltamos o nosso coração para Deus. Quando nós queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Quando nós andamos numa vida de pecado e mesmo assim estamos correndo atrás do milagre de Deus, mas não queremos nos converter, mas não queremos a nossa mudança de vida. O braço do Senhor, Ele não é curto, diz a palavra. São as nossas injustiças é que viraram um abismo para distanciar-nos do nosso Deus. E diz ainda, leia aí comigo: foram vossos pecados que esconderam a divina face. A divina face foi oculta para nós por causa dos nossos pecados. E hoje nós estamos fazendo um caminho de volta. E antes de nós encerrarmos, eu queria que você pegasse uma outra passagem. Em Neemias capítulo 2. Pegue aí. Eu estou estudando com você nessa pregação os milagres de Deus, o tempo de Deus, a mão de Deus que vem sobre nós, o tempo favorável de Deus e como conseguir o favor de Deus. Você entendeu? Neemias capítulo 2. Esses dias eu me deparei com essa passagem, até rezei com ela. E eu achei maravilhosa. De alguém que conseguiu o favor de Deus. Neemias. Ele estava lá, diante do rei. Diz lá o versículo 1. Como, na presença do rei, eu nunca estava triste. O rei disse-me: por que o seu rosto está abatido? Já que não estás doente, só pode ser tristeza do coração. O rei percebeu que Neemias não estava bem, ele estava triste, estava abatido. E fiquei muito apreensivo e respondi: viva o rei para sempre. Como meu rosto não poderia estar triste quando a cidade onde estão os túmulos dos meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? Aí o rei perguntou a ele. O rei disse-me: que desejas? Fiz então uma oração ao Deus do céu e depois disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo achar graça diante de ti, manda-me para Judá, a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. Esse era o desejo dele. O rei, diz o versículo 6, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? O rei mostrou-se disposto a mandar-me e eu indiquei-lhe a data do regresso. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores além Eufrates, para que me deixem passar até que chegue a Judá.
E também uma outra carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para a construção, para as portas da cidadela, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu vou morar. E diz o versículo: e o rei concedeu-me tudo. Vou repetir. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que é maravilhosa. Gente, esse homem era um homem de Deus. Esse homem, ele estava pensando na sua cidade, na reconstrução da sua cidade. Ele não estava pensando em si. Ele queria fazer o bem para as outras pessoas. Era um homem de Deus, diz a palavra. Um homem de oração. E naquele dia, o Senhor colocou no coração do rei um coração sensível, que percebeu a tristeza dele, que percebeu o sofrimento dele. E o que ele fez? Em primeiro lugar, ele rezou. Antes de pedir ao rei, ele orou. Ele pediu ao Senhor que lhe fosse favorável. Ele orou ao Senhor, Deus dos céus, o Rei dos reis, aquele que vem os favores, o trono de Deus. Ele se colocou na presença de Deus e Deus mudou o coração do rei. Está vendo só? Quando você precisa de algo, você precisa pedir ao rei, ao verdadeiro rei. Antes de pedir às pessoas, antes de ir lá resolver aquele problema, você precisa clamar ao rei dos reis, para que ele lhe seja favorável. E Deus foi tão favorável com esse homem, mas tão favorável, que ele não somente conseguiu a viagem, porque ele pediu a viagem, mas depois ele vendo que o rei estava favorável, ele conseguiu as cartas que ele precisava, ele conseguiu as madeiras que ele precisava, ele conseguiu tudo, entendeu? Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Quero conhecer teus planos. Presta atenção, os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. De tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos.